pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao terceiro Simpósio Internacional e sexto Nacional de Tecnologias Digitais na Educação, CNTDE 2021. Hoje teremos a palestra Crescer no Mundo Digital com a professora doutora Eduarda Ferreira, da Universidade Nova de Lisboa, UEL, tendo como mediador Jailson Viana. A professora Eduarda é investigadora integrada do CICS Nova, Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, na Nova FCSH, com formação em Psicologia Educacional, mestrado em Gestão de Sistema de E-Learning e PhD em Geografia Humana. Os seus interesses de investigação estão relacionados com educação e TIC, práticas geoespaciais em ambiente online, inclusão digital e igualdade de gênero. É também membro e fundadora da Rede de Estudo de Geografia, Gênero e Sexualidade Ibero-Latino-Americana, e tem publicado e apresentado no âmbito das tecnologias digitais, educação, gênero e sexualidade. Agora teremos com a voz a professora doutora Eduarda. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite. E muitos parabéns por um evento tão importante, particularmente importante neste momento que vivemos, não é? Em que as tecnologias tomaram de assalto a nossa vida. Mesmo quem já tinha práticas digitais muito intensas, agora, claramente, vivemos muito mais através da tecnologia. E eu, então, tenho aqui uma proposta de partilha de ideias convosco, exatamente, crescer no mundo digital. Portanto, eu vou passar a partilhar o ecrã e depois eu gostaria muito, essencialmente, também de poder ter algum diálogo com as pessoas, que acho que isso é o mais importante, né? Isso é podemos partilhar ideias, né? Debater as nossas ideias, as vossas experiências. Eu vou só compartilhar aqui. Sucesso na sua palestra, fique à vontade. Obrigada. Está aqui. Portanto, nós temos aqui, portanto, este é o tema, né, Crescer no Mundo Digital, e não sei se lembram, se calhar muitas pessoas já não se lembram, mas em 1995 o Nicolas Negroponte foi um visionário relativamente às questões digital, dizia que o futuro digital é mais do que nunca, que está mais do que nunca na mão dos jovens. Mas esta diferença entre os jovens e os com mais idade, e houve ali claramente uma divisão, uma separação entre as pessoas que nasceram e cresceram num contexto já muito digital, e outras pessoas como eu, por exemplo, que nasci noutra geração em que o digital era não existia sequer, não havia essa realidade, né? Mas o que nós temos hoje aqui agora é realmente a nossa vida, mais jovens, menos jovens, completamente preenchida por este digital, pelo potencial que traz às nossas vidas, pelas oportunidades que traz e os desafios também, muitos desafios. E há um conceito que surgiu e que foi muito falado durante muito tempo, foi o Prensky que falou muito neste conceito dos nativos digitais, né? Claramente os jovens que estão neste momento nas nossas escolas já viveram todas as suas vidas no mundo com internet, linguagem digital de computadores, videojogos, meios interativos. Para eles, esta é a vida, sempre foi assim e até lhes é difícil perceber que existia um mundo antes sem este tipo de contexto. E têm também, para além de serem os nativos digitais, têm nascido neste contexto já mais digital, têm claramente vidas digitais, né? Em que a tecnologia e as formas digitais de comunicação estão completamente presentes, espalhadas em todas as áreas da sua vida, e para eles é tão comum, tão normal a comunicação digital como a comunicação face a face. Claro que este contexto que vivemos atualmente, do Covid, da pandemia, e que nos trouxe várias situações de confinamento em várias zonas do mundo, trouxe esta realidade do digital e da comunicação digital para toda a gente, menos jovens e mais jovens. Portanto, foi algo muito mais presente nas nossas vidas. Mas, de qualquer forma, na vida dos jovens é algo quase que indispensável. Eles não vivem sem isso. Não é? É algo mesmo muito, muito presente. E perceber que o tempo vai passando, este mais jovens, menos jovens vai mudando com o tempo. Inclusive em Portugal, nós já tivemos a oportunidade de fazer um estudo, uma investigação sobre pais e mães, eles próprios nativos digitais, mas que já têm filhos, dos 3 aos 8 anos, que foram a geração dos nativos digitais, já cresceu, já teve filhos, já tem filhos, e portanto fizemos esta investigação muito interessante que se chama Crescendo entre Ecrãs e que realmente tentou perceber quais eram as práticas de mediação que pais e mães fazem da utilização de meios eletrónicos. Eu não vou falar muito deste estudo, só para o que eu queria salientar aqui a importância é que já temos destes nativos digitais
com o papel de educadores, de pais, de mães e, portanto, no papel de adultos, que é interessante perceber esta realidade. E este estudo já foi feito em 2016, já estamos em 2021, né? Mas tentar perceber um pouco mais esta realidade dos jovens. Portanto, eu vou apresentar alguns resultados, que enfim, vão de encontro, se calhar, à experiência que todos nós temos no dia a dia, mas de 2 projetos em que participei, projetos europeus, mas que tiveram também uma aplicação aqui, claro, em Portugal, que Portugal participou, que era o Net Children Go Mobile e o Kids Online. O Kids Online é um projeto já muito antigo, já teve várias edições, de 4 em 4 anos quase repete-se, é muito interessante poder ver a evolução das práticas digitais de jovens, e eu vou só partilhar aqui alguns resultados para nós termos ideia do que é esta realidade. Quer dizer, nós temos ideia do nosso dia-a-dia, mas convém ver também de uma forma mais científica, tentar perceber exatamente como é que as coisas são, que práticas é que os jovens têm e enfim, o que é que eles aproveitam mais da internet ou o que é que ainda falta desenvolver. Este estudo também já é de 2014, portanto estão a ver que também já lá vão uns anos, mas nesta altura do Net Children Mobile foi muito interessante, porque sentiu a necessidade de fazer um estudo complementar ao Kids Online, que o Kids Online já fazia muitas edições e falava muito dos computadores, da internet, no acesso digital, mas agora havia uma novidade, já há uns anos atrás e cada vez mais presente nas nossas vidas, que é a mobilidade. Por isso é que era Net Children Go Mobile. A questão do acesso à internet em mobilidade. Um telemóvel, tablet, smartphone, pronto. E então tivemos realmente aqui uma grande participação, vários países, e percebermos que, de facto, obviamente, o acesso à internet é ubíquo, isto é, em qualquer lado, que os jovens estão quase sempre online e disponíveis para a comunicação digital em dispositivos móveis. Antes da questão da internet nos telemóveis, e tudo isto é muito rápido, eu acho que uma das características mais dominantes, mais claras da internet e do digital é a rápida evolução, a mudança muito rápida destas realidades. Portanto, a investigação científica até tem alguma dificuldade em acompanhar esta mudança tão rápida, mas pronto. Porque nós tínhamos nos estudos iniciais da internet e dos jovens, nas estratégias de mediação, propostas como quando os jovens estão no computador, como é que os pais, mães, as famílias podem, de alguma forma, orientar, fazer a mediação das práticas digitais dos jovens. E dizia-se, olha, ponha o computador na sala ou num sítio acessível para que possa de vez em quando passar, ver o ecrã, ver que atividades é que fazem. Isso não tem sentido nenhum. Hoje em dia, quer dizer, o acesso é feito de uma forma individual, em mobilidade completa, e portanto não é por aí que se pode de alguma forma fazer a mediação, né? Portanto, isto é muito interessante. Nestes resultados, ao momento ver que não há grandes diferenças entre rapazes e raparigas, porque há diferenças na questão da tecnologia entre rapazes e raparigas, mas não no acesso à internet, muito menos no acesso móvel à internet, e temos aqui as idades também. Obviamente, quanto mais idade têm, mais acesso. Mas a partir dos 9, 10 anos já há uma porcentagem muito acentuada, né? E, portanto, podemos ver aqui na escola e em casa e ver que já nesta altura, e acho que esta realidade ainda continua, o acesso na escola é muito, muito limitado. E isto é uma das coisas que nós temos que pensar. Com a pandemia nós tivemos um acesso muito grande ao digital, aulas à distância, online, por aí fora, mas quando estamos a regressar à escola presencial, acho que estamos a esquecer dessas coisas e estamos outra vez a fechar a escola às práticas digitais. Eu já vou analisar isso mais com vocês, porque realmente as práticas digitais na escola continuam muito aquém do que seria desejável, porque os jovens e a escola, os jovens precisam desenvolver competências nessas áreas e a escola tem essa responsabilidade, né? Isto era um dado relativamente aos perfis nas redes sociais, muita presença nas redes sociais, obviamente, isso é uma das situações. Depois, alguns resultados também do Kids Online, só para vermos aqui as tais vários estudos foram feitos, primeiro de 2009, depois 11, 14, e depois realmente fizemos o último aqui em 2018, né? Foi aqui, pronto. E só temos assim uma ideia muito, muito geral. Obviamente o smartphone vira um aumento, estão a ver, em 2010 era residual, pouco, foi subindo, e uma explosão completa em 2018, claro, quanto a mudança de 14 para 18 muito grande. O Net Children Go Mobile foi feito em 2014, estão a ver, feito mais tarde, então os resultados ainda seriam muito mais interessantes. E aqui deste quadro eu só acho interessante ver também a diminuição da utilização dos portáteis e computadores e dos tablets, e claramente a grande predominância do smartphone, que estão cada vez mais
presentes e são um instrumento privilegiado até para estudar e para fazer uma série de outras atividades. Atividades frequentes que fazem, o que é que foi crescendo? Pronto, há aqui alguns aumentos de percentagem. Nas várias atividades eles aumentaram a percentagem, quer dizer, há mais práticas, há uma maior frequência de práticas digitais e que tem a ver com a mobilidade, com o acesso móvel à internet. Portanto, eles ouvem mais música, veem mais vídeos, falam mais com os familiares e amigos, vão mais às redes sociais, porque já não têm que estar à frente do computador, sentados em casa ou na escola ou num sítio qualquer, em qualquer lugar, em qualquer momento podem estar ligados. Aliás, havia uma pergunta que se fazia, que era: quanto tempo é que estás ligado à internet? Era uma pergunta clássica que se fazia em inquéritos na internet. Se eu vos fizer a vocês essa pergunta hoje, é muito difícil, para mim é muito difícil responder, porque eu estou um pouco parada, estou à espera de qualquer coisa, pego no telemóvel, vou à internet, vou aqui, quer dizer, tenho vários momentos ao longo do dia onde ligo à internet, portanto eu não sei exatamente quanto tempo é muito ao longo do dia, porque está completamente misturado nas minhas atividades diárias, né? E, portanto, está presente na vida das pessoas, né? E, obviamente, as redes sociais, muito, muito presentes sempre na vida dos jovens. Isto era só uma pequena contextualização, dados que não trazem grandes novidades, só para dizer que a nossa percepção da realidade está comprovada por estudos científicos, sim, há um grande acesso, há muitas práticas digitais, está completamente presente na vida dos jovens a internet e o digital. E, ao mesmo tempo que isto acontece, também se fala muito nos perigos e riscos. É um tema muito, muito abordado, em que se fala, por exemplo, da vida digital demasiado exposta, em que os jovens, e não só os jovens, adultos também, tendem a partilhar muito na internet, nas redes sociais, muitos pormenores da sua vida e que, de alguma forma, isso pode constituir também um risco, se não houver a consciência do que se está a partilhar. E há uma competência que eu acho que a escola poderia desenvolver junto dos jovens e que não faz, que é perceber exatamente o que devemos partilhar e o que é que não devemos partilhar e perceber que uma vez na internet, para sempre na internet. E há aquela regra simples que é muito falada quando se fala nas práticas sociais, práticas seguras de utilização da internet, que é: não coloque nada na internet, nem rede social, em lado nenhum da internet, algo que não gostasse de ver na primeira página do jornal. Se não se importar de ver numa primeira página do jornal alguma coisa sobre si, partilhe à vontade. Se não, mesmo que seja só com um grupo restrito de pessoas, ninguém sabe o que pode sair por outros lados. Isso é uma competência básica, mas pronto, esse é um risco que se fala muito. As dependências, a questão do jogo online é um dos assuntos muito, muito na ordem do dia, de muita preocupação, que se fala muito e que é verdade, é preciso saber controlar. Eu acho que esta evolução tão rápida das tecnologias digitais tornou difícil até nós adultos aprendermos a lidar com esta presença constante do digital na nossa vida. Por exemplo, um jantar de amigos, às vezes é difícil as pessoas não largarem o telemóvel. As pessoas, às vezes, por exemplo, estamos a falar com alguém, toca o telemóvel e a pessoa esquece de estar a falar connosco e pega no telemóvel e já está a falar. Quer dizer, há regras ainda de conviver com esta presença do digital, da comunicação, do telefone sempre presente, que realmente ainda temos todos que desenvolver e aprender, né? E há dependências, e a questão do jogo online e da possibilidade imediata de atingir o objetivo que eu quero, procuro uma coisa, vou ver, vou à internet, vou ao Google, vou ali, é um problema, sim, sem dúvida, e também se fala muito da diminuição das interações sociais presenciais. Sem dúvida que isto são tudo riscos e algo que devemos preocupar, mas eu acho que há outro risco que devemos preocupar e que nós não estamos a preocupar, ou pelo menos desculpem, que é o risco de jovens, crianças e jovens, estarem em exclusão digital. A desigualdade social também é a desigualdade no acesso às práticas digitais. Desculpem lá, agora fiquei um bocado. Não ter acesso às práticas digitais pode limitar, aliás, limita a possibilidade de crianças e jovens desenvolverem as competências necessárias para o mundo atual, para a sociedade atual, para a vida profissional em várias áreas. Portanto, isto é muito importante perceber que todas as crianças e jovens deviam ter a oportunidade de desenvolver as competências necessárias numa sociedade digital. E se alguns têm essas possibilidades no seu meio familiar, de aprender a lidar com todo este meio, desenvolver as competências necessárias para pensar criticamente na internet, saber navegar com segurança, outras crianças e jovens não têm essa oportunidade e, portanto, obviamente que a escola tem um papel
fundamental. Portanto, a literacia digital é central na vida escolar e futuro profissional e devia ser desenvolvida pela escola, não é? E, portanto, é urgente promover uma utilização mais segura dos meios digitais, sem dúvida, aqueles riscos todos, a vida exposta, a redução das interações presenciais, as dependências online, obviamente, mas é igualmente crucial dar a oportunidade às crianças e jovens desenvolverem as competências necessárias para navegarem numa sociedade digital em mudança constante. Isto é extremamente importante e muitas vezes esquecido. Portanto, isto são imagens muito comuns, que crianças cada vez mais jovens com acesso aos equipamentos e às práticas digitais. A questão é que nós temos, isto é a realidade, hoje em dia, e a escola o que é que faz com esta realidade? E esta é uma preocupação que eu tenho e tenho vindo a investigar. E nós vemos, por exemplo, resultados do Kids Online que mostra a mediação dos docentes. O que é que os docentes fazem com estas práticas digitais? O que é que fazem nas escolas? Estou a dar os dados de Portugal, não é? E, portanto, nós temos a pergunta, por exemplo, era: sugeriu modos de usar a internet de forma segura? Ainda temos aqui uma porcentagem grande a dizer nunca ou quase nunca. Estabeleceu regras sobre o que posso fazer na internet na escola? Também poucos. Quer dizer, há uma porcentagem ainda grande, que não faz isto, nunca ou quase nunca. Ajudou-me quando me parei com alguma coisa difícil de fazer ou encontrar na internet. Bom, estão a ver? No total, 70% não, nunca, que não ajuda, não tem esse conversar sobre os assuntos, tentar estar ao lado dos jovens para os ajudar a lidar com estas realidades. Ou também encorajar a explorar e aprender coisas na internet, mesmo assim, ainda uma porcentagem acentuada de docentes que não fazem isto. Portanto, a escola ainda ausente desta possibilidade, desta necessidade, desta urgência de desenvolver competências digitais, de desenvolver a literacia digital de crianças e jovens, não é? E esta é ainda uma questão que está sempre em discussão, em balanço. Se deve integrar a realidade digital nas salas de aula ou limitar a utilização dos meios digitais móveis na sala de aula. É uma grande discussão, em Portugal existe essa discussão, não sei como é que está no Brasil, mas cá há, sobre, essencialmente, a utilização do smartphone. Os medos de que vão filmar, enfim. Há que perceber que a sala de aula, hoje em dia, com o digital, de facto, é como se deixasse de ter paredes. É algo muito mais transparente. É muito possível transmitir coisas da sala de aula para fora. Mas há que lidar com essa realidade. Aliás, a escola devia ser muito mais aberta e transparente. Sempre. Né? Isso devia ser uma coisa boa, não devia ser uma ameaça. Mas eu acho que a escola ainda se fecha e muitos docentes ainda resistem a utilizar os meios digitais móveis na sala de aula, quando seria um potencial auxiliar de aprendizagem, que se poderiam desenvolver imensas atividades. Ainda há escolas, pelo menos em Portugal, que proíbem o smartphone na sala de aula, que obrigam os jovens a desligar ou a pôr uma caixinha à entrada, porque pode perturbar a aula. Em vez de os ensinar a ligar, a utilizar os telemóveis de forma construtiva, com sentido, para aquela aula, para aquele conteúdo, ensinar que há alturas em que podemos desligar ou tirar o som, que há outras alturas em que podemos utilizar, e como lidar com esta realidade da nossa vida. É isso que a escola tem esse objetivo e não faz. Ainda andamos aqui nesta dualidade, nesta dificuldade de lidar com este desafio. Porque nestes desafios que o digital traz às nossas vidas e às crianças e jovens, há sempre aquele conceito de resiliência, como lidar, capacidade de lidar com problemas, adaptação a mudanças, superar obstáculos, resistir à pressão de situações adversas, encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades, perceber que navegar na internet pode expor os jovens a muitos riscos, conteúdos que são desagradáveis, que podem potenciar comportamentos disruptivos, que podem potenciar comportamentos autodestrutivos, enfim, há uma série de coisas que podem ser um perigo. O que nós não podemos fazer, nem pais, nem mães, nem familiares, nem adultos, nem docentes, é estar sempre ao lado e a controlar a atividade de cada uma das jovens. O que nós temos que ensinar às crianças e jovens é como eles próprios podem lidar com estas situações. Como é que eles vão lidar com um problema que lhes aconteça, alguém que diz qualquer coisa na internet má sobre eles, ou um conteúdo que lhes provoca uma reação muito negativa. Como é que vão lidar com estas situações adversas? E nós sabemos que uma das formas de desenvolver a resiliência, né, a resiliência digital, é obviamente ajudar os jovens a entenderem quando é que estão em risco,
saberem o que fazer quando algo corre mal, aprender com essa experiência de estar online e serem capazes de recuperar dificuldades ou más experiências. Isto é fundamental para a sua vida. Desenvolver esta resiliência digital. E está provado por várias investigações que crianças que são digitalmente resilientes têm as competências necessárias para lidar com os desafios que, obviamente, este mundo digital nos traz, né? E nós percebemos também, e isto é extremamente importante, que só se desenvolve resiliência pela experiência adquirida em ambiente online. Não é uma lição que se dá, não é uma conversa que se tem com crianças jovens, dizer, olha, faz assim, faz assim. Não é através desse tipo de abordagem que se consegue desenvolver a resiliência, é através da experiência, de uma experiência acompanhada, né? E, portanto, o que nós sabemos é que limitar e controlar as crianças e jovens na utilização da internet lhes retira a possibilidade de desenvolverem a resiliência digital. Ora, se a escola não introduz, não favorece, não promove a prática digital no seu contexto escolar, dentro da sala de aula, com os próprios smartphones que estão tão presentes na vida dos jovens, não está a dar a possibilidade, a oportunidade às crianças e jovens de desenvolverem essa resiliência digital. Né? Antes, pelo contrário, deixa-os sozinhos a aprenderem uns com os outros, o que for, como for, uns com um contexto familiar que lhes dá mais essas competências e outros que não vão desenvolver, acentuando as desigualdades que já existem à partida. Portanto, a escola tem um grande potencial de combater as desigualdades a vários níveis, também a este nível, né? E por isso nós sabemos que a resiliência, este conceito de resiliência também não é só digital, é na vida, do dia a dia. Nós sabemos que as estratégias que existem para desenvolver competências necessárias na vida offline, na vida do dia a dia, sem ser online, o que é que se deve fazer? É na educação de crianças jovens, sempre. Negociar limites, sempre. Falar sobre os assuntos difíceis que nós preferíamos evitar, é importante isso. E ajudar as crianças a reconhecerem o que é um comportamento adequado ou desadequado, certo ou errado. Isso é que é promover a autonomia das crianças jovens, dar-lhes as ferramentas e as competências necessárias para lidarem com os desafios da sociedade hoje em dia. E exatamente estas estratégias, para a resiliência em geral na vida, são as mesmas estratégias que podemos utilizar para a vida online, para o digital. Portanto, o que é isso exatamente? É definir regras justas e consistentes para a utilização da internet pelas crianças, que façam sentido, que sejam compreendidas. E não esquecer que, à medida que elas vão sendo mais crescidas, estas regras podem ser negociadas e devem ser negociadas para que elas possam ter algum controle sobre o seu mundo digital. Esta ideia de que eles têm que ter algum controle consoante vão crescendo e sendo mais responsáveis, é muito importante. O objetivo é desenvolver autonomia, serem eles e elas capazes de lidar com as situações. Ensinar as crianças a pensar criticamente sobre o que leem, veem e ouvem online, obviamente para poderem avaliar se as informações são de confiança e úteis para ela. E eu diria, adultos também, nós todos temos que aprender ainda a pensar mais criticamente sobre toda esta informação. Nós sabemos que é um problema gravíssimo no mundo atual, em várias zonas do mundo, enfim, vários países, a questão da informação falsa, das fake news, que é realmente um problema muito grave e que as pessoas não têm, às vezes, as competências necessárias para parar, pensar, avaliar e tentar perceber se realmente aquela informação é fidedigna ou não. Portanto, pensar criticamente é algo que é muito importante desenvolver nas crianças e jovens e que os adultos também têm que desenvolver neles próprios, né? Isso é muito importante. Outra das sugestões que se dá é também manter uma visão positiva sobre a utilização da internet pelas crianças. Isto é, se nós estamos constantemente, isto quer com crianças na nossa vida pessoal, quer enquanto educadores nas escolas com crianças e jovens, estamos constantemente a criticar tudo o que elas jogam, os jogos que fazem, o que elas veem, os YouTubers que veem, os YouTubers que eles seguem, por aí fora. Se nós estamos sempre a criticar, eles não vão falar connosco nunca. Quer dizer, não vão ter vontade de ser ralhados, quer dizer, não. Então, temos que manter essa visão positiva, uma abertura e perceber que há coisas que interessam àquelas crianças e jovens que a nós, se calhar, podem nos parecer um pouco interessantes, mas que a eles são importantes. E temos de estar lá, falar com eles, estar ao pé, para poder perceber esse mundo onde eles vivem, né? Para que eles possam realmente falar sobre essas coisas, que também as que não correm bem, né? E quando há uma coisa que não corre bem, manter a calma, né? E certificar-se que elas sabem quando e a quem pedir ajuda. Porque muitas vezes também
Se alguma criança ou jovem nos vem falar sobre uma experiência má na internet, que viu qualquer conteúdo que não é impróprio, lesivo, qualquer coisa má, enfim, que a perturbou, nós, se calhar, às vezes ralhamos, dizemos, não, porque é que foste fazer isto, não devias ter feito, quer dizer, não é essa a atitude, temos de estar ao lado deles, tentar perceber e dar-lhes as ferramentas necessárias para lidar com a situação. Isto é extremamente importante. Se não desenvolvemos estas competências nos jovens, a vida vai ser mais complicada porque cada vez o mundo é mais digital, não é? E perceber que o ter controle sobre a situação é fundamental para poderem realmente desenvolver esta resiliência digital. E, portanto, não podemos estar sempre a controlar, eles têm que ser eles capazes de tomar as decisões adequadas, certas e informadas sobre cada situação e o que fazer ou não fazer na internet, né? E perceber que isto, esta questão da resiliência digital não é fixo nem imutável, é um conjunto, é algo muito mais complexo, não é um conjunto de lições que nós podemos estar aqui a dar às crianças, né? Elas têm que desenvolver, têm que estar em prática e nós temos que estar ao lado a ajudar, né? E, essencialmente, o que deve fazer é estabelecer os tais limites claros, em seguida afastamos, permitindo que elas explorem o mundo online com segurança, sabendo que podem recorrer à ajuda de adultos se necessitarem, mas com a segurança também se podem aventurar. Correr riscos é importante na vida e, por isso, também correr riscos online é importante. Também temos de ter confiança na capacidade dos jovens para lidar com os riscos e aprender com os riscos, né? E também este conceito de cidadania digital, né, que é muito importante, e perceber exatamente esta consciência crítica, este maior envolvimento cívico por parte dos jovens, e que está tudo ligado a esta questão da resiliência digital, cidadania digital, portanto, esta competência fundamental que deve existir nas escolas para se desenvolver, obviamente, uma participação democrática, direitos fundamentais na internet, para que crianças e jovens possam ser participantes ativos na internet, positivos e que possam contribuir para uma sociedade mais justa e inclusiva, né? Na abordagem desta questão do digital, das crianças e jovens, normalmente um nível que está muito presente ainda nas escolas é a utilização segura da internet, a segurança digital, há imensos eventos, muita informação, muitos toolkits de informação, é muito importante e obviamente deve ser dado. Mas é mais importante ir além, falar sobre pensamento crítico, a literacia digital, a participação online ativa e responsável, sobre a tal resiliência digital que eu estive agora aqui a falar, para finalmente chegarmos a cidadãos e cidadãs digitais e com consciência cívica, né? Isso é muito, muito importante. Isso implica tais práticas digitais de intervenção social, envolvimento cívico, participação democrática. É isso que nós queremos que a escola ajude a promover. Já em 2007, diziam, e infelizmente vai continuar a ser a verdade, Buckingham, que investiga muito sobre estes assuntos também, nós estamos a assistir dele um widening gap, portanto, um fosso, uma distância cada vez maior entre a escola e a vida das crianças fora da escola. O tipo de vida que se tem no dia a dia, como é que a nossa vida corre digitalmente e o que se faz nas escolas. E é verdade, e mesmo com esta questão da pandemia, da escola à distância, o que nós vemos, pelo menos aqui em Portugal, é que agora estamos a voltar ao presencial completamente. E quando foi à distância, as pessoas utilizavam o computador para dar as aulas, os ensino com os alunos. No entanto, agora que estamos a voltar à escola, parece que se está a esquecer e esquece. Agora já não há cá tantas práticas digitais assim, então estamos a voltar ao professor ou professora, o quadro, a explicar a matéria. Bom, enfim, quanto muito os PowerPoints, videoprojetor, mas práticas digitais, pensar sobre a internet e as práticas digitais de jovens ainda é um problema. E nós sabemos que continuam a existir alguns obstáculos. Por exemplo, esta ideia que os docentes têm de que os jovens sabem mais e então sentem-se ameaçados e não querem. Bom, uma das coisas que a pandemia trouxe, felizmente, também houve coisas boas, enfim, poucas, é que com este desafio da escola ir para o online, as pessoas terem que dar aulas à distância, muitos adultos, muitos docentes perceberam que afinal os jovens não sabem assim tanto de computadores. Sabem muita coisa da internet, redes sociais, mas há outras coisas que não sabem assim tanto, né? Mas pronto, estes obstáculos que são presentes, eu vou tentar agora abordar cada um deles. Dos jovens sabem mais, que o docente deixa de ser assim tão importante e o manual e que há outras fontes de informação e sentem-se ameaçados por esse novo posicionamento. A questão da organização de sala de aula, se houver smartphones, a questão da mobilidade, da participação ativa dos alunos, ser uma coisa, não estarem todos ali sentados, virados para o quadro, mas poder ser organizado de outra forma, e obviamente que a mobilidade do digital
traz esse desafio. E a questão que eu já tinha falado há pouco, a sala de aula deixa de ser um espaço privado porque não há portas das janelas para a aplicação digital, portanto fica transparente para o exterior. Falando de cada uma destas questões, perceber que ser nativo digital ou viver vidas digitais não é a mesma coisa que serem automaticamente competentes digitalmente ou que tenham literacia digital. Isto é, sabem utilizar as redes sociais, sabem fazer, partilhar vídeos e fotos e som, bem, enfim, músicas e por aí fora. Há outras coisas que não sabem. E algumas coisas sabem mais que os professores. Ótimo, podem ensinar aos professores. Pode ser um espaço de aprendizagem mútua. E outras coisas os professores podem saber mais, que é, nomeadamente, as competências de pensamento crítico, pensar criticamente sobre a realidade. Portanto, claramente aí os professores continuam a ter um papel extremamente importante. Né? E, portanto, não se sentirem ameaçados por isso, verem, antes, pelo contrário, como uma oportunidade de aprendizagem mútua e perceber que eles, docentes, têm mais competências de pensamento crítico que são necessárias para analisar e determinar a tal fiabilidade da informação na internet e têm, ao mesmo tempo, também conhecimento de conteúdo de currículo para tirar o proveito da utilização das tecnologias digitais. Né? Para perceber que este pode não ser um obstáculo, ser transformado em oportunidade. É uma oportunidade. Ver isto como os obstáculos como oportunidades porque o são. Né? Aqui não é tanto ensinar os alunos a utilizarem o smartphone, ou a participarem em jogos online, ou a participarem em redes sociais, não é isso que eles sabem fazer. O que é importante é ajudar os jovens a desenvolverem competências de pensamento crítico. E isso é muito importante. Se eles nos ensinarem alguma coisa, como os jogos online, as redes sociais, ou assim, tudo bem, aprendemos com eles, está ótimo, mas este papel dos docentes tem que ser posto em prática e devem ultrapassar aquela questão do obstáculo, que eles sabem mais e eu sinto-me inseguro. Não há lugar para insegurança, há lugar para aprendizagem mútua e há aqui competências muito importantes que os docentes têm, que são fundamentais para o futuro destas crianças e jovens. Né? Depois pensar que deixa de ser o centro, o transmissor de conhecimento. Claro, há uma mudança de paradigma, já devia ter acontecido há muitos anos na educação. O docente não deve ser só um transmissor de conhecimentos de todo. O conhecimento hoje em dia está acessível, a informação está acessível. O que faz falta são a capacidade, as competências para conseguir selecionar a informação verdadeiramente relevante, aplicar essa informação a situações que faça sentido. E isso é que é importante. Portanto, outras fontes de informação são muito, muito importantes. As pessoas também aprendê-los a fazer pesquisas no Google. Não é só os docentes que têm que passar a ser autoridade de conhecimento de todo. São facilitadores de aprendizagem, são orientadores de um percurso de aprendizagem. É uma grande oportunidade e há muito tempo já devia ter mudado este papel dos docentes e serem essencialmente os orientadores, os facilitadores da aprendizagem, que esses jovens e deixar e de alguma forma ensiná-los a aprender, desenvolverem eles as competências necessárias para continuar a aprender ao longo da vida. Cada vez mais o conhecimento muda rapidamente. Em nenhuma profissão nós tiramos o curso e ficamos completamente formados para o resto da vida. Temos que estar em contínua formação sempre ao longo da vida. O que nós temos que fazer é aprender a aprender. Portanto, não há uma pessoa que me vai transmitir o conhecimento e eu fico com o conhecimento todo já está. Não é assim. É esta dinâmica da aprendizagem que é importante estabelecer. Portanto, isto é uma oportunidade também que deve ser abraçada pelos docentes e não deixarem sentir ameaçados, que não são só os únicos, né? Portanto, não vão ser os únicos a fornecer informações de todo, né? Eles vão buscar informação à internet, sim, que até pode estar mais atualizada daquela que o professor traz, tudo bem, não há problema nenhum, mas os docentes podem facilitar essa validação de conhecimento, como pesquisar na internet, como determinar quais as fontes e conteúdos são fiáveis. Portanto, isso é, outra vez, transformar o obstáculo em oportunidade, né? A organização da sala de aula, utilizar o espaço da sala de aula de uma forma muito mais flexível. É muito importante promover atividades colaborativas. De alguma forma, potenciar esta capacidade das pessoas trabalharem em conjunto. Cada vez mais, em várias profissões, nós temos de trabalhar em equipa. Não há trabalhos isolados. Os jovens têm que aprender este trabalho colaborativo e através das práticas digitais, porque o digital nos permite trabalhar colaborativamente com muito mais potencial do que às vezes até presencialmente. Portanto, é uma grande oportunidade também pô-los a partilhar e em vez de estarem sentados nas mesas, estarem até a mobilidade pela sala de aula. Não tem que ser um obstáculo. Deve-se permitir que eles utilizem esses conteúdos digitais em ambiente online na sala de aula.
Vamos aumentar claramente a motivação dos jovens, vamos promover o desenvolvimento de competências necessárias para uma sociedade tecnológica e vamos libertar os docentes de estarem só a passar informação e dar aulas daquela forma de transmissão de conhecimento, e vamos pôr os jovens a pesquisar ativamente e os docentes com muito mais tempo para orientarem, facilitarem a aprendizagem dos alunos, em vez de estarem só a expor matéria, e até acompanhar individualmente mais alguns alunos que tenham mais algumas dificuldades, alunos e alunas, permitindo uma maior diferenciação pedagógica. Portanto, poderá ser, esta participação ativa dos alunos poderá ser uma grande, grande oportunidade também. E perceber esta questão de não é um espaço privado, o digital permite transmitir tudo para todo o lado. Bom, nós temos que aprender a lidar com esta realidade. Portanto, isto faz parte da nossa vida hoje em dia, até a nossa vida em casa. Portanto, nós temos que perceber que para participar de forma significativa, nós temos que desenvolver realmente estas literacias digitais, né? Portanto, temos que aprender a aproveitar o potencial das tecnologias digitais, ao mesmo tempo estar atentos aos desafios e riscos, né? E esta questão das literacias digitais que se fala muito também, que é esta, de alguma forma, essas competências que permitem às pessoas criar, compartilhar, desenvolver conhecimento numa era cada vez mais digital. E, portanto, perceber que há essas questões que o digital rompe barreiras, né? É uma prática social, né? Perceber que nós temos que desenvolver aqui competências de lidar com este mundo digital, com a internet, com estar presente em todo o lado a todo momento, ou esta ubiquidade, que é essencialmente uma prática social, né? E perceber que desenvolver estas literacias digitais, a resiliência digital por aí fora nas escolas, não é apenas reconhecer e integrar as experiências da cultura digitais dos jovens, porque obviamente que isso é muito importante. Nós devemos, sim, a escola não pode fechar os olhos à realidade que se passa no dia a dia. Não é estar na moda ou simplesmente uma tentativa de motivar mais alunos ou alunos para a aprendizagem. Agora vamos fazer aqui umas coisas giras com a internet e tal. Não é só isso, de todo. É essencialmente, isto é muito importante, reconhecer que os jovens precisam de diferentes tipos de competências numa era digital. A escola tem que mudar, tem que se adaptar a esta nova realidade, né? Sem dúvida. Temos que apoiar os alunos e as alunas a tornarem-se participantes críticos da sua própria aprendizagem. Não podem ser passivos a receber informação e recolher, porque se nós fazemos isso, estamos a criar cidadãos e cidadãs completamente vulneráveis à manipulação da informação e por aí fora. Portanto, eles têm que ser capazes de pensar criticamente sobre toda a informação que lhes é fornecida e, portanto, é isso que é fundamental a escola assumir como seu desígnio. Isso tem que incluir as práticas digitais do seu dia-a-dia. Tem que falar com eles sobre isso, sobre os riscos, né? E perceber que este ritmo das mudanças é cada vez mais rápido, tanto nas tecnologias como no seu impacto nas nossas vidas. Todos nós e todas nós temos noção disso, né? E, portanto, a escola tem este papel urgente e decisivo para colmatar este fosso entre a aprendizagem formal, por um lado, e as práticas digitais diárias e preparar os jovens para se adaptarem a este mundo em mudança. Se não o fizer, é uma oportunidade completamente perdida. É um risco que temos, que cidadãos e cidadãs estamos nós a preparar para o futuro. É algo que devemos pensar. Colmatar este fosso entre a aprendizagem formal e as práticas digitais diárias dos jovens não é apenas com mais acesso à tecnologia na escola, isto é, não é ter mais computadores, mais internet, mais disciplinas de TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação, não é isso. Isso é importante, isso obviamente é ótimo. É muito mais, é todos os docentes, todas e todos os docentes, desenvolverem nas suas várias áreas curriculares competências de pensamento crítico aplicadas às práticas digitais, como utilizando as práticas digitais nas suas aulas, permitindo que os jovens tenham práticas digitais nas suas aulas, potenciando essas práticas digitais e com os jovens fazerem esse caminho de irmos aprendendo a lidar com esta nova realidade. Assim, claramente poderemos, claro, promover, a escola aqui no centro disto tudo, promover uma sociedade mais inclusiva, justa e promotora da igualdade. Portanto, este é um desafio para os dois, porque crescer, enfim, neste meio digital é com estes desafios, e eu vejo aqui a escola neste papel central. Não há outra forma de prepararmos cidadãos e cidadãs para esta realidade. E agora gostava de ouvir também as vossas ideias, as vossas questões, as vossas dúvidas. Ótimas contribuições, professora Eduarda. Várias ideias, mas...
Muitas inquietações, muitas contribuições, muito obrigado. Temos algumas perguntinhas de algumas pessoas aqui. Aí o primeiro ouvinte faz a seguinte pergunta: de que forma a escola poderá contribuir para a formação para o mundo digital e se é necessário uma disciplina, um contexto tão natural que não há necessidade de uma formação? Não há uma necessidade de formação de docentes, é isso, ou de jovens? No caso, eu acho que na questão de docentes, né? Sim. Eu acho que a formação de docentes, e já agora falando da maquinação, obviamente que a vida dos adultos também está completamente cheia de digital e vamos todos desenvolvendo competências. Eu costumo dizer uma coisa, por exemplo, quando se fala em formação em tecnologias, eu pergunto, as pessoas já fizeram, toda a gente já fez, ou provavelmente muita gente já fez muita formação em computadores, em informática, por aí fora. Pronto, e há muitos cursos que até têm essas unidades curriculares e ações de formação ao longo da vida. Pronto. Alguém já fez aqui, das pessoas, uma ação de formação sobre como utilizar um smartphone? Eu acho que não há. Não foi preciso. O nosso potencial a nossa motivação é tão grande que nós aprendemos como fazendo e perguntando aos outros e olhando para os outros. E é verdade que muitas das práticas digitais é assim que se aprendem e se envolvem. No entanto, para que os docentes possam integrar as práticas digitais no seu dia a dia nas aulas, eu acho que alguma formação é necessária sim. Para estruturar as coisas, para pensar como fazê-lo de forma significativa. Não é pôr a fazer redes sociais e perfis, não é fazer só por fazer, é fazer com sentido. Fazer aplicando aquele conteúdo curricular que se está a dar e até os jovens descobrirem outras potencialidades da internet que ainda não tinham pensado. Abrir novos horizontes, porque eles também só têm, às vezes, um horizonte um pouco limitado. São alguns jogos, alguns YouTubes, algumas práticas e pouco mais. Abrir-lhes. Há muito mais que se pode fazer. E aí sim, acho que formação docente nessa área de como fazer isso, sem dúvida, eu acho que seria uma mais-valia muito importante. Perfeito, professora. A próxima pergunta é de uma ouvinte que faz o seguinte questionamento: é possível garantir um ensino de qualidade e desenvolver a educação integral sem considerar o uso das tecnologias digitais? Eu acho que não. Eu acho que não, de todo. Eu acho que hoje em dia, mas infelizmente ainda há quem o faça, ou ainda há alguma tendência. Nós em Portugal temos agora um plano de transição digital em vigor, com várias medidas, de muitos computadores nas escolas, portáteis para os alunos, para todos os docentes, muita internet e muita formação para docentes. E esperemos nós que tenha uma aplicação prática nas aulas. Não é possível não é possível ter uma formação, seja qual for a área, desde o básico, eu diria que até pré-escolar, primeiro ciclo, começar logo a falar adequada à idade de cada criança, cada jovem. Eles já estão ligados a isso. As crianças, antes de irem para o pré-escolar, para o jardim de infância, já estão a mexer nos tablets, nos smartphones, e temos que falar com eles sobre isso, temos que partilhar com eles essas atividades. Portanto, não é possível haver uma educação global, cabal, sem ser com a inclusão das práticas digitais, obviamente, sem dúvida. A próxima pergunta é de um ouvinte que pergunta a questão: como a senhora vê os principais desafios dos países em desenvolvimento para enfrentar os desafios da era digital na educação? Mesmo com pouco investimento, é possível alcançar resultados? A primeira, como é que vê os desafios? Não. Princípio da O- frase. Isso. Como a senhora vê os principais desafios dos países em Desafios, tudo bem, o resto ouvi, desenvolvimento? sim, tudo bem. Sim, isso é uma excelente pergunta, porque realmente nós estamos a falar muitas vezes de conteúdos e contextos diferentes. Como eu estava a dizer, agora em Portugal há um investimento enorme. Nós somos um país pobre, mas pronto, agora não sei como há dinheiro, bom, enfim, para este apetrechamento todo digital. E isso é uma questão importantíssima, porque não só para os países em vias de desenvolvimento, como mais para todos os países. Porque lá estarmos o Estado, ou o Estado, enfim, estar a investir sempre em muito equipamento, computadores e por aí fora, com a rapidez com que as tecnologias ficam obsoletas, quer dizer, nós temos de estar a mudar de computador de 2 em 2, 3 em 3, de 4 em 4 anos, quer dizer, eu acho que muito mais é possível, utilizando exatamente o potencial das tecnologias móveis. Países em vias de desenvolvimento, por exemplo, passaram por cima daquela fase dos computadores, dos portáteis em casa das pessoas e foram quase diretamente para o smartphone, para o telemóvel primeiro e depois para o smartphone. E o acesso à internet é quase feito em mobilidade dos smartphones. E quase ninguém tem computadores em casa com acesso à internet, mas toda a gente,
não é toda a gente, mas muito mais gente, uma grande fatia da população tem esse acesso. O Brasil é um exemplo disso, o acesso, vocês tiveram uma explosão do móvel muito maior, vocês já utilizavam, por exemplo, o WhatsApp muito antes de Portugal, nós cá ainda, agora já estamos, porque a tecnologia tem esse potencial, há sempre caminho para percorrer. O equipamento é importante, mas não é um equipamento só que é importante, é o que é que nós fazemos com eles. Portanto, o desafio, obviamente, dos países em vias de desenvolvimento é, eu diria, mais as infraestruturas. Né? As infraestruturas. E aí também a questão da internet móvel foi uma das formas de ultrapassar os desafios, porque internet por cabo e não sei o quê, em países, por exemplo, tem uma área enorme, é um investimento louco. Aí as antenas e o acesso móvel, e mesmo em países da África, acaba por ser muito mais possível chegar às populações do que tem que ser estratégias diferentes. Para além dessa questão das infraestruturas, tecnologias que é possível, que o móvel veio possibilitar fazer isso, eu acho que o grande desafio é mesmo na formação e no acompanhamento dos docentes, de lhes dar formação também nesta área, porque a ideia que eu tenho é que às vezes países em vias de desenvolvimento há muitas comunidades com maior isolamento, mesmo com ligação à internet, mas quer dizer que não têm um acompanhamento assim tão próximo, e isso é complicado. Mas a internet vem possibilitar que mesmo à distância as pessoas estejam próximas, né? Enfim, portanto, investir muito no e-learning. Aliás, o Brasil também foi muito, muito à frente do que nós na Europa na questão do e-learning. Porquê? Porque tem uma distâncias enormes, tem essa necessidade de chegar a comunidades isoladas. Portanto, investir em comunicação à distância, em ensino à distância, é uma das formas de poder realmente ultrapassar essas dificuldades. Mas é para ver, com vias de desenvolvimento vão à frente em muitos aspectos que nós supostamente não estão em vias de desenvolvimento. Portanto, isto às vezes depende de por onde se olha. A próxima pergunta é: o Brasil tem sido um país com alto índice de comercialização de celulares e smartphones. O que falta para a população mais carente ter acesso às TICs? Eu acho que eles vão continuar a ser mais, vão ter acesso às TIC através mais dos smartphones também e das questões móveis, né? Porque, obviamente, que depois, se nós falamos em TIC mais, um aspecto mais clássico, tipo computador, laptop, por aí fora, tem um potencial de produção maior, é mais fácil fazer alguma criação de conteúdos, obviamente, mas aí pode haver também mais centros comunitários, onde possa haver, e nas escolas seria um bom local para ter uma série de computadores que as pessoas podem ter acesso, mas em casa de cada um, se calhar, e na vida de cada um, o mais presente vai ser mesmo o smartphone que vai ter esse acesso, né? E tem um potencial cada vez maior, quer dizer, isto é de uma... Se nós pensarmos há uns anos atrás, poucos tinham acesso à internet, todos agora quase têm, antes era... Enfim, mas isso... o que é preciso também, as tecnologias digitais vão a par e passo também do desenvolvimento económico e social dos países. Quer dizer, se nós temos populações com grandes déficits de nível de necessidades básicas, né? De casa condigna, de alimentação, de segurança no trabalho, por aí fora, estas não serão propriamente as necessidades mais importantes. E nós, no entanto, vemos em Portugal, nós temos esta realidade, pessoas com muitas dificuldades económicas. Uma das principais necessidades que elas sentem, que utilizam e que investem o seu pouco dinheiro é na tecnologia. É interessante ver isto também, que as pessoas valorizam. Professora, a próxima pergunta é: como engajar professores que insistem em não atualizarem para as tecnologias digitais? Para a senhora contar um pouco para a gente. Pois é. Isso é uma boa questão que eu tenho dificuldade em responder. Aí, nós estamos a falar no ensino público em Portugal, não é? Por exemplo, e no ensino público no Brasil. Portanto, aí, por exemplo, não há muita forma, quer dizer, de obrigar, digamos, há orientações do Ministério, há muita formação que exige que as pessoas tenham um determinado tipo de formação, por exemplo, exigir que a pessoa tenha alguma formação no seu currículo, formação contínua, que vá tendo. Se não tiver essa formação, não pode progredir na carreira. Pronto, valorizar a formação que a pessoa vai tendo. E depois, eu acho que há outra forma, que é uma mudança chamada... Isso que eu estou a falar era top-bottom, quer dizer, de cima para baixo. Era a estrutura, o Ministério, a tentar impor essas coisas. Outra forma é bottom-up, que é de baixo para cima. É haver muita partilha de quem já utiliza, muitos docentes que já utilizam, partilharem essas suas experiências e, de alguma forma, contaminarem com esse seu entusiasmo outros colegas.
às vezes isso acaba por funcionar melhor, eles olharem para o lado e verem, pá, estás a fazer coisas que até são giras, os miúdos até gostam, as aulas correm bem e as turmas estão a reagir bem. Pode ser uma das formas de partilhar essas boas práticas, essas experiências, de contaminar. Mas há umas ciências muito difíceis de ultrapassar. Eu diria que a renovação das gerações também acaba por ir funcionando. E um aspecto muito importante é a formação inicial de docentes. A formação inicial de docentes tem que valorizar esta componente das práticas digitais nas aulas para que os novos docentes que chegam à escola já venham com essa componente. E nem sempre isso acontece. Infelizmente, às vezes também ainda temos um ensino nas universidades ainda muito clássico, ainda muito resistente às práticas digitais. Com relação às fake news, como a educação digital pode combater esse mal? Olha, isso eu acho que é um dos aspectos mais importantes. Pode claramente desenvolver a tal literacia digital, isto é, a capacidade de pensar criticamente sobre a informação. A ver, se são as mesmas aulas, vamos ver, olha, vai pesquisar aí sobre este assunto. O que é que tu encontraste? O que é que tu encontraste? E tentar perceber se aquilo faz algum sentido. Ensinar a ver as fontes, se a fonte é fidedigna. Claro que é difícil hoje em dia, porque nós sabemos que isto é... Mas se formos vendo várias, e há fontes mais fidedignas, há nomeadamente fontes de informação, de jornais, canais de notícias, que são de maior confiança do que outros, e ver que há visões divergentes, que sobre a mesma situação há várias ideias, e que são válidas, são ideias diferentes, posicionamentos diferentes, perceberem que não há uma única verdade, há várias verdades, há uma que eu posso concordar mais, mas as pessoas têm direito a pensar de forma diferente e que nós devemos é aprender a debater, a argumentar as nossas ideias e desenvolver essa capacidade de pensar sobre a realidade. E desconfiar só porque vi na internet, só foi uma imagem, as imagens são manipuladas, os vídeos são manipulados, portanto, ter uma atitude crítica, tipo, deixa-me lá ver se isto poderá ser mesmo verdade ou não, falar com outras pessoas, ver várias fontes, e mesmo assim poderemos ser enganados, claro, mas ficaremos com menos probabilidade, né? E sempre pé atrás, um pouco, porque realmente nós sabemos que a produção de informação na internet é terrível, quer dizer, cada vez é mais fácil fazer, e em todos os países do mundo estão neste momento com esse grave problema que influencia eleições, a política, a vida de todos nós. Professora, a senhora vê possibilidades da inclusão efetiva das tecnologias digitais em sala de aula e formação pedagógica voltada para os professores sobre as tecnologias após o fim da pandemia? Eu desejaria que sim, mesmo, né? Mas eu temo que haja algum retrocesso, quer dizer, que as pessoas vão refugiar outra vez nas suas velhas práticas, mas alguma coisa vai ficar. Eu acho que eu acho que mesmo assim as pessoas perceberam, os docentes em geral, pelo menos aqui em Portugal, houve uma reação interessante também, que foi de repente perceberem que era possível fazerem coisas online com os alunos, que era possível até ensinarem coisas aos alunos e às alunas, sentirem-se um pouco mais seguras e mais seguros neste ambiente digital, porque foram obrigados também os adultos a terem mais comunicação digital e estarem mais online. Portanto, eu acho que alguma coisa vai ficar, se calhar não tanto quanto eu desejava. O que é importante é que as próprias estruturas das escolas, os próprios ministérios também apostem bastante nisso, né? E quem gosta e quem acredita, que não largue nas suas escolas, nos seus locais de trabalho, provocar os outros, tentar levar mais para a frente, cada vez mais para a frente estas práticas. A próxima pergunta é: como as TICs podem ajudar a diminuir as diferenças socioeconômicas? Olha, isso é uma excelente pergunta, porque é uma das grandes preocupações que existem, obviamente, e as TIC permitem dar mais voz às pessoas também, de uma forma mais fácil, com menos recursos nós podemos ter acesso a ter uma voz, a participarmos ativamente, a dar a nossa opinião e estarmos presentes. E também desenvolver competências, ter acesso a muito mais formação. E a formação é um dos grandes motores de acabar com as desigualdades, ou pelo menos reduzir as desigualdades. Portanto, quanto mais formação, quanto mais educação. E as tecnologias permitem que as pessoas tenham informação à distância, que quem vive isolado ou com poucas posses consiga ter acesso a cursos e informação e assim conseguir romper com essa desigualdade. Eu acho que aí tem um papel muito, muito importante e que tem-se vindo a sentir esse potencial que as tecnologias têm de romper com as desigualdades. E, por fim, o que a senhora está achando do desenvolvimento das tecnologias digitais no momento atual? Eu acho que é sempre uma loucura, mas é fascinante.
Nós estamos a ver os óculos, que já, a realidade virtual, a inteligência artificial, sei lá, os avatares, bom, enfim, há mil e uma coisas que estão a acontecer muito rápido. Há muitas coisas que parecem muito promissoras e depois desaparecem, nunca mais vou falar delas, mas eu acho que é um mundo, é um mundo fascinante, né? E que, olha, vai dar, olha, a nível da saúde, tem imensas aplicações. As tecnologias digitais trazem um potencial enorme à nossa vida dia a dia, à educação, mas também à saúde, ao nível de toda a sociedade. E eu acho que cada vez vai estar mais presente. O que é importante é não perdermos de vista o ponto, a questão social, isto é, a tecnologia pela tecnologia não é boa nem má. Depende como é que nós a utilizamos, com que fim, quem a utiliza. E por isso é que a escola é muito importante para pensarmos em conjunto, criticamente, sobre o que é que nós queremos fazer com isto, com que fim, e por isso fala na tal cidadania digital. Uma participação consciente, cívica, refletida na vida social, porque a tecnologia vai cada vez permitir fazer coisas mais incríveis, com robôs, com sei lá o quê, os tais a tal leitura automática que fazem nas nossas práticas, do Google agora dá-me resultados disto e daquilo, atividade diferentes, ou outra põe-nos a viver em bolhas de informação. Então nós temos que começar também chamar a atenção às próprias indústrias que promovem todo, que são donas, olha, agora tivemos a crise do Facebook que foi abaixo e por aí fora, mas quer dizer, essas empresas têm que ser responsabilizadas pelas mudanças sociais, políticas também que trazem. E aí é muito importante nós estarmos, cidadãos e cidadãs, atentos, porque a tecnologia por si só, não é, como eu disse, não é boa nem má, depende do que nós fazemos dela. E a escola é fundamental nos ajudar a todos a pensar sobre isso. Excelente, professora. A gente, aqui os ouvintes estão lhe parabenizando pelas respostas, pelas contribuições, mandando um abraço, uma excelente palestra, ficaram felizes com suas contribuições e com as suas considerações acerca das perguntas. E nós, em nome do CNTE e de todos os envolvidos, agradecemos imensamente as suas contribuições e considerações acerca de um assunto que é tão importante no cenário atual que a gente está vivendo. Então, mandamos aí um forte abraço para a senhora virtual. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado pelas suas contribuições e deixamos os convites aí para as próximas futuras. Sem dúvida, né? irei estar atenta. E obrigada às questões também, gostei muito, me obrigam também aqui a pensar um pouco mais sobre estas questões, estamos todos a refletir em conjunto. Muito obrigada. Então, a todos que estão aqui, muito obrigado pela atenção, muito obrigado, professora, mais uma vez. Tenham Obrigada, todos então. uma boa tarde. Boa tarde, então.